Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert. Vamos dar início hoje à disciplina Escatologia 2 e a aula de hoje é a aula de número 39, que nós vamos falar a respeito da grande tribulação, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, muito bem, vamos lá. O versículo inicial está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, palavras do próprio Senhor Jesus, que disse assim: porque então haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha só, o Senhor Jesus fala a respeito desta que é chamada biblicamente a grande tribulação. Será um período terrível e nós já vamos falar já da grande tribulação, vamos falar do tribunal de Cristo, vamos falar também das bodas do Cordeiro. Lembrando que a palavra de Deus, amados, ela foi registrada, foi escrita com o objetivo de nos ensinar, de nos instruir. A palavra de Deus fala do passado, fala do presente, fala também do futuro. E estudar escatologia é estudar os eventos do fim, as últimas coisas, não é? E como eu disse já em aulas anteriores, com o passar do tempo, alguns teólogos começaram a discordar no que tange da interpretação a respeito da sequência dos fatos bíblicos, dos eventos bíblicos, né? Falei até na aula passada, nós tratamos das correntes a respeito do arrebatamento, né? Que fala o momento em que ocorrerá o arrebatamento. Há uma interpretação bíblica de que o arrebatamento será antes da grande tribulação, um outro entendimento, uma outra interpretação de que será na metade da grande tribulação e uma outra interpretação de que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. E assim surgiu, não é, há cerca de 200 anos atrás, o chamado dispensacionalismo. Havendo essa distinção, então surgiu o chamado pré-tribulacionismo. E é essa linha que nós vamos estudar aqui hoje. Lembrando que todas as linhas de interpretação concordam que haverá os eventos. A discordância está na questão da sequência dos eventos, como ocorrerá. Ninguém discorda que haverá a tribulação, que haverá o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, que haverá arrebatamento. A discordância está na sequência de como se dará tais eventos. Então, é importantíssimo estudarmos a Escritura para compreender que eventos são esses, não é? Como a Escritura narra, explica. Então, muito bem, a palavra ensina, não é? A palavra ensina que haverá a grande tribulação, é o que nós lemos aqui, o próprio Senhor Jesus disse, não é? Um período de grande aflição como nunca houve. Será um período cruel, terrível, cruento, não é? De uma perseguição terrível. Nós já tivemos na história, minha gente, diversas perseguições. Se você pegar, por exemplo, em Atos, a igreja vai ser perseguida, não é? Vão se espalhar, e alguns vão para Samaria. Nós temos depois, no decorrer da história, em Roma, por exemplo, a história conta que o imperador Nero ateou fogo em Roma. Dos 14 bairros, ele queimou 10 e atribuiu a culpa aos cristãos e judeus que moravam nos outros 4 bairros que não foram incendiados. Roma, na época bíblica, na época de Nero, já contava com mais de 1 milhão de habitantes, era uma metrópole gigantesca e assim, por conta disso, a igreja foi extremamente perseguida, os cristãos foram colocados no Coliseu Romano para serem devorados por leões, torturados por gladiadores, crucificados, foram feitos tochas vivas, né? Inclusive, se você puder, depois de assistir aqui a aula, tem um documentário aí no YouTube, você digita assim, Espelho dos Mártires, conta como a igreja, né, começa dos apóstolos em diante, como eles morreram martirizados. Houve grandes perseguições. E não foi só essa, não, no decorrer da história houveram outras, né? No Apocalipse, Jesus fala nas cartas a respeito da perseguição que alguns já estavam enfrentando, mas ele sempre deixa claro, seja fiel
até a morte. Então, nesse período aqui da grande tribulação, será um período de perseguição terrível, em que os cristãos, os seguidores verdadeiros de Cristo, serão inimigos do Estado. As leis serão mudadas, alteradas, o anticristo vai ser adorado como Deus, ele vai se autoproclamar Deus, ele vai blasfemar de Deus, depois leia lá Apocalipse 13, ele vai blasfemar contra Deus, contra o céu, contra o tabernáculo de Deus, enfim, ele vai blasfemar contra a palavra de Deus e ele vai querer ser adorado como Deus. Ele vai impor uma sistemática dele, um sistema legislativo, judicial, todo voltado de acordo com a vontade dele. E quem não o servir, automaticamente será inimigo do Estado, será perseguido. E é interessante que quando o Senhor Jesus fala a esse respeito, em Mateus 24, no versículo 15, deixa eu ler aqui, Mateus 24, 15, eu vou ler na King James. O Senhor Jesus diz assim: e assim quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então o que será isso? O texto já falamos em aula anterior, aquele texto lá de 2 aos Tessalonicenses 2. O anticristo vai reconstruir o templo e, aliás, se você puder, depois aqui da aula, de assistir aqui a aula, digite aí no YouTube, Terceiro Templo em Israel. Todos os utensílios, minha gente, já está pronta, já tem maquete em 3D, para você ter uma ideia. Muito em breve, o acordo de paz que a Bíblia prevê será feito entre os árabes e os judeus, porque hoje tem lá o Muro das Lamentações, inclusive já foi até consagrado lá o altar do Holocausto. Pesquise isso no YouTube para você ver. Então, isso está muito próximo desses eventos acontecerem, do terceiro templo ser reconstruído. E hoje, minha gente, uma construção se faz rapidamente. Hoje tem uma estrutura pré-moldada, um prédio se levanta em dias com a estrutura pré-moldada, rápido para fazer. Então, em breve, isso se aproxima, o terceiro templo será reconstruído. Lá em Apocalipse 13, o texto diz que ninguém vai comprar nem vender, senão quem não tiver a marca. Tudo isso já está sendo preparado, já está sendo preparado. Alguns disseram, quando surgiu o chip, chip de celular, chip de cartão, alguns disseram que o chip era a marca da besta. Aí surgiu aquele microchip implantado na mão, e alguns disseram, essa é a marca da besta e tudo mais. Hoje em dia, olha que coisa muito mais sutil e não precisa nem de chip. Olha isso aqui, a digital. Você tem conta em banco? A maioria dos bancos já trabalha com a digital e é só na mão direita. Uns é o polegar, outros é o indicador, outros é a palma da mão. Hoje já se tem, por exemplo, o uso de digital no lugar do cartão de ponto nas empresas, repartições públicas, entradas de condomínio, já tem também a colocação da digital. Eleições já estão trabalhando, isso já aconteceu na última eleição em algumas cidades, essa questão do voto usando a digital. Tudo isso é uma preparação, minha gente, porque é só a digital da mão direita. Por exemplo, a autoescola, você que está tirando ou já tirou, vai tirar a habilitação, hoje é tudo digital. Você vai tirar o RG, antigamente você tinha que melar o dedo em tinta, para colocar lá. Hoje você não faz mais isso, é tudo na digital. Tem convênios médicos, planos de saúde que tem que colocar lá a digital, quando vai tirar a habilitação ou fazer as aulas do CFC, coloca lá também a digital. Então, o celular, tem muitos celulares, aparelhos que você desbloqueia com a digital. Então, tudo isso é uma preparação, porque a tecnologia avança de uma maneira avassaladora. Há 500 anos atrás, para você ter uma ideia, na época dos reformadores, na época da Reforma Protestante, os reformadores interpretavam esse texto de Apocalipse 13 como a marca na testa, entender o sistema como algo normal, algo bom, algo favorável, que vai ajudar, e a marca na mão como trabalhar pelo sistema. Trabalhar, isso é muito sutil, Isso é muito sutil, por quê? Por um lado, a tecnologia é boa, é ótima, ajuda, favorece. Por outro, fica-se refém da tecnologia. Por exemplo, há um tempo atrás, linha telefônica era caríssima, se vendia ações de linha telefônica, era um absurdo. Hoje em dia é extremamente barato. Antigamente o aparelho celular era muito caro, hoje nem tanto, todo brasileiro tem um aparelho celular, olha só. Praticamente todos, a grande massa, a grande maioria tem. E olha que detalhe, hoje o uso do celular é meio que quase uma necessidade, é praticamente uma necessidade para muita gente.
aplicativos, como por exemplo, hoje já tem vários documentos que são digitais, né? A carteira de habilitação, você já baixa um aplicativo, ela é digital. Tem alguns estados que até o documento do veículo, você baixa um aplicativo do Detran, já é digital. No celular, você consegue hoje fazer operações financeiras, transferir dinheiro, pagar contas. E eu estava lendo uma matéria hoje mesmo, a respeito de um sistema que o Banco Central já está trabalhando para lançar no final deste ano de 2020, que é o chamado Pix. Depois você pesquisa sobre isso, PIX, Pix, um sistema lançado aqui, que será lançado pelo nosso Banco Central aqui no nosso país. Na China já tem a moeda digital deles, né? Metade da população chinesa já utiliza o dinheiro digital, já aboliu o dinheiro de papel. E aqui caminha-se para isso, porque esse Pix vai baratear as operações de TED, de DOC, transferência de dinheiro, né, entre um banco, uma conta e outra do mesmo banco ou de outros bancos. Vai poder ser 24 horas, a operação vai ser muito mais rápida, o custo vai ser lá embaixo, muito barato. E vai poder, inclusive, substituir o cartão de crédito. Tudo isso já está em pleno acontecimento. Então, por um lado, a tecnologia favorece. Por outro, lhe deixa refém. No início dessa pandemia do coronavírus, eu não sei se você sabe, o prefeito, o governador, melhor dizendo, do estado de São Paulo, mandou rastrear diversos celulares, a localização, né? Usando a antena das operadoras. O prefeito de Recife também fez isso. Olha só, quando houver um governo mundial, que é o que se caminha para haver, minha gente, o governo mundial vai controlar tudo e todos. Hoje, por exemplo, a maioria das cidades já tem câmeras nas ruas para a questão do trânsito. Logo, logo é só aumentar o número de câmeras. Na China já tem 17 milhões de câmeras. Aqui no nosso país já tem nos aeroportos, rodoviárias, locais públicos, inclusive nas ruas. Em diversas cidades do país isso já acontece. Então, imagine tudo isso sendo utilizado por um governo único. Esse uso do tal do reconhecimento facial já é amplamente usado pelo Facebook, em aeroportos, em sistemas de vários governos. Então, toda essa tecnologia, minha gente, já está sendo operacionalizada e vai se desenvolver a largas passadas. E no tempo, tudo isso já é uma preparação para que quando o governo único, o governo do anticristo for começar a agir, todos sejam controlados. E aqueles que não tiverem a marca, não fizerem parte do sistema, não vão comprar, não vão vender, né, serão perseguidos e tudo mais. Mas voltando ao então nós aqui na apostila, lembrando que o conteúdo aqui da apostila segue o entendimento dispensacionalista e pré-tribulacionista, né? Então, no entendimento pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja será arrebatada antes da tribulação, porque o entendimento pró-tribulacionista, a igreja não é arrebatada antes da tribulação, a igreja passa pela tribulação, não é? A igreja e Israel são um só povo para Deus e os eventos acontecem, não é? A tribulação é aqui, mas no entendimento pós-tribulacionista, a tribulação será para a igreja, o povo de Deus será perseguido, a igreja e os judeus, que é um só povo, e a ira de Deus, que está lá em Apocalipse, será derramada sobre aqueles que não são de Deus, não é? Já no entendimento pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada antes da tribulação, os judeus ficam e depois Jesus volta para salvar os judeus. Então, muito bem, nessa linha de interpretação pré-tribulacionista, quando a igreja é arrebatada, no céu acontecem dois eventos, que nós vamos tratar agora, e na terra haverá a grande tribulação. Então vamos falar desses dois eventos na linha pré-tribulacionista que acontecerão no céu. O primeiro deles é o tribunal de Cristo. Depois da igreja ser arrebatada, a igreja vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo, minha gente, não é para julgar o cristão, é para julgar as obras que cada um fez. Lembrando que salvação é diferente de galardão. A salvação é pela graça, é favor imerecido, não fizemos nada para merecer. Agora, galardão é a recompensa pelas obras que fizemos. Lembrando que as obras não salvam ninguém, só que, como diz lá Tiago 2, né, as obras testificam a nossa fé, as obras aperfeiçoam a nossa fé. Então, haverá pessoas que serão salvas, mas não terão
recompensa. Por exemplo, o Dimas, que estava à direita do Senhor Jesus na cruz, ele foi salvo porque creu, não é? Foi salvo porque creu, foi salvo pela graça de Cristo, mas ele não recebeu a recompensa. Que recompensa ele irá receber? Que galardão ele irá receber? O que ele fez em prol do nome do Senhor, do Evangelho, além de ter crido para ser salvo, entende? Então, segundo aos Coríntios 5:10, eu vou ler na King James, que está escrito assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, o versículo 10, diz assim, ó: porque todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então, todas as obras que nós fizermos, né, na tradução Almeida diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Primeiro aos Coríntios 3, o apóstolo Paulo explica que há obras que são de ouro, prata e pedras preciosas e outras que são de feno, madeira e palha, que o fogo provará cada uma delas. O feno, a madeira e a palha, quando são expostos ao fogo, eles simplesmente são consumidos, somem. Agora, o ouro, a prata e as pedras preciosas, quando são expostos ao fogo, eles brilham, elas resplandecem. Então, o fogo provará as nossas obras, o que cada um de nós fez aqui enquanto vivos, né? O que nós fizemos, como trabalhamos, o que fizemos para servir a Deus. Lembrando que está escrito lá na parte final do versículo 6 de Hebreus 11, né? Que o Senhor é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, o próprio Senhor Jesus declara, Apocalipse 22:12, eis que cedo venho e trago o meu galardão comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Tudo aquilo que nós fizermos, nós teremos galardão, nós teremos recompensa. Não é? Aqui na apostila, na página 2, tem até aqui uma citação dizendo sobre as 5 áreas em que são mencionados o galardão. Então, a primeira, como diz aqui na apostila, uma coroa incorruptível para os que tiverem vitória sobre o velho homem. Está lá 1 Coríntios 9:25. Segundo, uma coroa de alegria para os ganhadores de almas, né? 1 Tessalonicenses 2:19. Terceiro, uma coroa de vida para os que suportaram a provação, Tiago 1:12. Quarto, uma coroa de justiça para os que amam a vinda do Senhor, 2 Timóteo 4:8. E quinto, uma coroa de glória para os que se dispuseram a apacentar o rebanho de Deus, como está lá em 1 de Pedro 5:4. Então, essas 5 recompensas, né, esses 5 galardões, esses 5 prêmios serão dados, né? Cada um que fez conforme aqui está, conforme cada um, né, receberá a sua recompensa, né? O Senhor Jesus diz assim, se você não for fiel no alheio, quem lhe dará o que é vosso? Então nós temos que ser fiéis a Deus, fiéis à palavra dele, temos que ser fiéis àquilo que ele coloca em nossas mãos para fazer e fazer com alegria, fazer bem feito, não é? Por exemplo, quem serve ao Senhor, todos nós temos que ser servos de Deus, né, amados? Alguns têm a vocação eclesiástica, não é? Alguns são pastores, obreiros, enfim. Quem tem esse chamado, essa vocação, tem que exercer com alegria, com satisfação, colocando o Senhor em primeiro lugar, enfim, independente de quem tem a vocação ou não tem, todos são chamados para ser santos, todos são chamados para testemunhar do Senhor. Não é? Atos 1:8 ele mesmo disse, não é? Que receberíamos virtude e poder do Espírito Santo para ser testemunhas em Jerusalém, Judá, Samaria, até os confins da terra. Então, temos que testemunhar aquilo que ele faz em nossas vidas. Então, continuando aqui, o galardão, não é, virá e a recompensa será dada, será distribuída. Então, o tribunal de Cristo será para a distribuição do galardão ou não. Se a pessoa não teve obras nenhuma, não terá galardão, todavia está salva, né? Mas não terá galardão, não terá recompensa. Ainda aqui no entendimento pré-tribulacionista, né, depois deste primeiro evento que ocorrerá lá no céu, que será o tribunal de Cristo, haverá um segundo evento que será as bodas do Cordeiro. Então, no entendimento pré-tribulacionista, depois do arrebatamento lá no céu, tem o tribunal de Cristo e em seguida as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? O casamento, o encontro, não é, da noiva, que é a igreja, com Cristo, que é o noivo.
Então a noiva se reunirá, e nós encontramos na Bíblia diversas vezes esse paralelo, por exemplo, no Antigo Testamento, em Cantares de Salomão, o livro não é só um romance de Salomão com a Sunamita. O livro retrata também o amor de Deus para com Israel e no Novo Testamento o amor de Cristo para com a igreja. Aos Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo faz até uma analogia desse relacionamento entre Cristo e a igreja com o casamento entre homem e mulher, não é? A mulher tem que ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Jesus, e o marido tem que amar a esposa ao ponto de se dar por ela, como Jesus ama a igreja e se deu por ela, não é? Então, o casamento, biblicamente falando, minha gente, é algo de extremo valor para Deus, de uma tal maneira, de um tal modo, que Hebreus 13:4, a palavra diz, venerado, digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então, o casamento tem que ser honrado, tem que ser tratado com zelo, com respeito, compreendido. Infelizmente, nós vivemos numa época, não é, que muita gente banaliza o casamento, faz o divórcio uma regra, e o divórcio, minha gente, biblicamente é exceção da exceção. Tem as hipóteses de exceção, não é, para permissão do divórcio, mas isso é exceção. A regra é o casamento, um casamento a três, né? Como assim um casamento a três? O casamento entre o homem e a mulher e o Senhor Jesus, entre o Espírito Santo, como diz lá Eclesiastes, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Mas continuando, então, haverá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Na interpretação pré-tribulacionista, esses eventos, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, se seguem, não é, ao arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada, vai para o céu, lá acontecem esses eventos e depois o Senhor Jesus volta, porque na terra estará havendo aqui a grande tribulação. Então, como já comentei no início, né, será um período terrível, as leis mudarão, haverá um governo único, todos serão fiscalizados, controlados. Por isso que Jesus vai dizer que no período da tribulação, deixa eu ler lá Mateus, capítulo de número 24, o próprio Senhor Jesus vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 24, no versículo 16, ele diz assim, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado de sua casa, não desça a retirar alguma coisa, os que estiverem no campo, não volte a pegar as suas túnicas. Por quê? Quando da implantação desse governo único, todos serão fiscalizados, todos serão controlados. Quem não fizer parte do sistema do anticristo não vai conseguir comprar nem vender nada. Então, os que estarão durante esse período da tribulação terão que fugir para os montes, ou seja, sair dos grandes centros, né, sair dos locais onde há cidade, muita gente, onde é controlado, e ir para os interiores, e ir para os montes, para os lugares distantes, né? E aí serão perseguidos pelo governo único, pelo anticristo, as leis serão mudadas. Inclusive, durante esse período, diz lá o texto de Apocalipse, deixa eu ler aqui para você, o texto de Apocalipse, capítulo 13, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. O capítulo 13 está falando, o capítulo todo fala do anticristo. O dragão passou a ver o seu poder, o seu trono, grande autoridade, no versículo 2. No versículo 7 diz assim, e foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Quem são os santos? A igreja, não é? O povo de Deus, aqueles que estarão perseverando e vencê-los. Mas vencê-lo em que sentido? No sentido de perseguir, no sentido de prender, possivelmente, provavelmente, como já tivemos no decorrer da história, até torturar e matar. Mas, como o próprio Senhor Jesus diz, não é, lá em Mateus, não é, quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. E quem quiser salvá-la, perdê-la-á. Então, ele vai perseguir os santos e vencer. Muitos serão presos, serão mortos. E o texto diz, no versículo 7, né, foi concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los e receber autoridade sobre toda tribo, língua, povo e nação. Então, haverá um governo único, um governo mundial. Quem não fizer parte desse governo será perseguido, será assolado. No capítulo 7 aqui de Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão tremenda, não é? Capítulo 7,
de Apocalipse, versículo de número 9. Deixa eu ler, estou lendo na tradução King James, tá? Diz assim, Apocalipse 7:9. Em seguida olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, e que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém. Louvor e glória, sabedoria e ações de graças sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi, João, né? Ó meu Senhor, tu sabes. E ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo eles estão perante o trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome. Preste atenção aqui no versículo 16, porque durante o período da tribulação vão passar fome, não vai comprar nem vender, senão quem não tiver a marca. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Vai ter que estar nos interiores, no campo, fugindo, se locomovendo para lá e para cá. Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço. Olha só, versículo 17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará os olhos de toda a lágrima. Então aqueles que estiverem durante a tribulação, experimentarão um período de perseguição terrível, de fome, de sede, né? Estarão andando no sol, à noite no mormaço, as lágrimas tomarão conta dos olhos, será uma perseguição terrível, mas valerá a pena, porque depois o Senhor, né, os conduzirá às fontes das águas da vida, né? Os conduzirá às fontes das águas da vida. Então na terra estará havendo a grande tribulação, e repito, no entendimento pré-tribulacionista, enquanto no céu há o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, na terra haverá a grande tribulação, e no entendimento ainda pré-tribulacionista, no período do início da tribulação, né, há as 2 testemunhas, está lá em Apocalipse 11, que aí há uma discussão teológica, alguns dizem que será Moisés e Elias, outros Elias e Enoque, outros dizem, na realidade, minha gente, serão 2 pessoas que farão os mesmos sinais de Elias e Moisés, né? Mas essas 2 testemunhas irão testemunhar, farão sinais, né? A água virá em sangue, fogo caindo do céu, depois serão mortas e depois de 3 dias e meio irão ressuscitar e o Senhor as levará. E essas 2 testemunhas, né, vão profetizar durante cerca de 3 anos e meio, vão estar testemunhando antes de serem mortas e depois ressuscitadas serão arrebatadas. Fato é, minha gente, nós temos que permanecer fiéis até o fim. Não é? O Senhor Jesus deixa claro, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele mesmo diz em Apocalipse 2, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós temos que perseverar na presença do Senhor para nos manter firmes, para não apostatar da fé. Os eventos já estão muito próximos, né? Já estão iminentes, já falei para você alguns no início da aula, tecnologia, os sistemas, enfim, tudo isso já está em pleno andamento e vai continuar. Então nós temos que estar, como diz lá Mateus 25, né? Mateus 25:10, a parábola das 10 virgens, nós temos que estar preparados, porque quem estiver preparado não vai entrar. E lembrando que o texto lá, o Senhor Jesus é claro, né? É objetivo e preciso, o texto das 10 virgens, a parábola das 10 virgens é uma parábola escatológica, ele conta após Mateus 24, né? Para ilustrar como seria de fato, e ele deixa claro, as que estavam preparadas entraram às bodas com o noivo e fechou-se a porta. E não houve segunda oportunidade, só há uma oportunidade. O texto lá de Mateus 25, deixa eu ler para não ficar nas minhas palavras, né? O texto de Mateus 25 é claro e objetivo, não é? Mateus 25,
A parte final do versículo 10 diz: as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta foi fechada. As outras quiseram até entrar, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E o noivo disse: eu não vos conheço, não vos conheço. Então, nós temos que vigiar, nos preparar dia após dia para habitarmos com o Senhor. Amém? Vou ficando por aqui, espero que esta aula tenha aberto o teu entendimento, contribuído para o teu crescimento espiritual. Se você gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like, deixa também o teu comentário, né? O teu nome, o local de onde você nos assiste, tá? Depois, numa próxima aula, assim que possível, eu te envio um abraço, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar, e também você é convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem para manter aqui a obra, para manter, né, a palavra, o ensinamento dela, e você é convidado. Está aparecendo aqui embaixo as contas aqui da Paz e Vida, tem conta no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco Santander, tem aí o número da agência, da conta, o número do CNPJ. Faça a sua transferência, faça o seu depósito e depois envie neste número aqui do WhatsApp o teu recibo, o teu comprovante da transferência do depósito, que eu envio para você os e-books do pastor João Ribe Palharim que vão abençoar a tua vida, tá bom? Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus.